Olá pessoal, pela primeira vez estamos tendo esse retiro online e eu fico muito feliz por poder pregar para vocês, mesmo não estando face a face. Deus nos permitiu inúmeras bênçãos, mas muitas vezes por não conhecermos o coração de Deus, passamos por muitos problemas. A Bíblia nos explica bem detalhadamente sobre isso. E se nós compreendermos um pouco, o coração de Deus que está na Bíblia, o amor de Deus irá se tornar a nossa alegria e na nossa bênção. Por isso esperamos que por meio desse retiro espiritual, a graça de Deus possa estar presente em suas vidas. Primeiramente, vamos ler a Bíblia em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, de que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Até aqui nós lemos. Eu vou contar a vocês uma história que eu escutei na época da Guerra das Coreias, quando estavam assim no ápice da guerra. Tinha uma senhora vivendo em Los Angeles. E um dia, assim, tarde da noite, ela já estava indo dormir, só que o telefone tocou. Ela atendeu, alô? Mãe, sou eu, John. Essa senhora, ela tinha um filho e que havia partido da sua terra natal, Ou seja, havia ingressado no exército. E ele estava ali em atividade no Japão. Só que em 1950, tendo a Guerra das Duas Coreias, ele acabou indo lá para ser um combatente na guerra. Naquela época nós não tínhamos nenhum sistema de transmissão assim global. O telefone não era muito bom, a internet era uma coisa impossível de se imaginar. E por mais que ela tivesse escutado que muitos jovens haviam morrido na guerra, ela não tinha nenhuma notícia do seu filho. Só que um dia, antes dela ir dormir, ela acaba recebendo um telefonema do seu filho. Nossa, John, tudo bem? Você está saudável? Sim, mãe, estou saudável. O que você está fazendo? Onde você está? Não vem para casa? Ah, mãe, é que eu estou com os meus amigos. Amanhã, depois de comer pela manhã, eu vou para casa. Tá bom, John, venha rápido. Sim, mãe. Mas, mãe, eu tenho um favor para lhe pedir. Que favor, filho? Pode falar. Mãe, eu tenho um amigo. Amigo? Que amigo? É um amigo que eu conheci na guerra. Mãe, infelizmente, durante a guerra, ele pisou numa mina. O corpo dele, foi jogado lá pro alto, depois ele caiu, perdeu um olho, perdeu um braço, perdeu uma perna. Nossa, que pena. Que triste deve ser. Sim, mãe. Mãe, será que eu não posso viver na casa e viver junto com ele? John, do que você está falando? Se ele não tem uma perna e um olho, é um incômodo muito grande. Se esse tipo de pessoa estiver vivendo conosco, é um grande incômodo.
Ah, mãe, mas eu quero viver com ele. Nossa, John, eu acho que na guerra você se tornou uma pessoa muito emotiva. Pensa bem. Se tiver uma pessoa sem perna, sabe, é ruim de se ver e também é um grande incômodo. Sabe, a sua mãe também, eu tô muito ocupada, eu não tenho tempo de ficar cuidando dele. Deixa ele pra casa dele. Mãe, filho, eu não consigo viver com esse tipo de pessoa. Envia ele pra casa dele. Tá bom, mãe. E você volta pra casa rápido. Sim, mãe. Mãe, a senhora tem que ficar bem. Claro, filho, vem logo. Mãe, tem que guardar sua saúde. Mãe, fique bem. Tá bom, filho, vem logo pra casa. A mãe, escutando que o seu filho que havia ido pra guerra estava voltando pra casa, ficou muito feliz. Sabe, o filho dela, que ela só ficava imaginando. Ah, até que enfim ele voltou pra casa. Ela foi pra cozinha e começou a cozinhar pra ele. Nossa, acho que ele vai trazer muitos amigos. Ela fez muita comida. E mesmo assim ela estava cozinhando, né? Deixou ali as coisas cozinhando, começou a cortar os ingredientes, passou a roupa dele. Sabe, ela estava passando momentos muito felizes. Nossa, ainda bem, até que enfim eu vou voltar a viver com meu filho. Meu filho voltou saudável da guerra. Sabe, ela ficou muito assim surpresa, muito grata. Ela não conseguiu dormir por aquela noite, mas ela não estava cansada por isso, porque estava com muita saudade do seu filho, estava muito feliz. Só que, engraçado, estranho, né? Porque não era um lugar muito longe da casa dele, mas chegava 8 da manhã, 9 da manhã, e o filho não aparecia. Ela já havia feito a comida, estava esperando, estava olhando pela janela, mas não enxergava seu filho. Chegou 1 da tarde, passou meio-dia, 1 da tarde, quando chegou próximo às 13 horas da tarde, novamente veio um telefonema. Ai, esse moleque, por que não vem logo e fica ligando? Alô? Ai, com licença, mas aí é a casa do John? Sim. Quem é que está falando? Desculpa perguntar isso, mas a senhora é a mãe do John? Sim. Senhora, me desculpa falar isso, mas seu filho, ele se jogou, né, de um andar muito alto no hotel e cometeu suicídio. Me desculpe pedir isso, mas a senhora tem que vir rápido para o hospital. A mãe não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Parecia que estava dormindo num sonho. Calma aí, meu filho que estava numa guerra, sobreviveu, voltou aos Estados Unidos. Por que ele cometeria um suicídio? Sabe, ela não conseguia entender. Aí ela então pegou o carro rápido e correu para o hospital. E ali na entrada do hospital encontrou os policiais. E eles perguntaram: a senhora é a mãe do John? Sim. E o policial, sem falar mais nada, ele começou a caminhar pelo hospital, né, conduzindo ela. A mãe seguindo aquele policial. Parecia que ela estava sentindo que estava sonhando, sabe? Para ela foi um sonho de que seu filho voltou da guerra, mas também o fato dele ter cometido suicídio parecia que não era real. Ela não conseguia acreditar. Ela seguindo naquele corredor extenso, o policial parou, abriu a porta e entrou em uma sala. E a mãe também, né, seguindo aquele policial, entrou naquela sala.
E ali dentro daquela sala tinha uma cama, uma maca. Tinha alguém deitado, coberto com um tecido branco. O policial pegou aquele tecido branco e começou a puxar aos poucos. E a mãe, ela tomou um grande susto. Com certeza, era o seu filho John. Mas o rosto dele estava cheio de cicatrizes, sem um olho, sem uma perna, sem um braço também. A mãe abraçou o filho do seu filho, né, o corpo do seu filho, e começou a gritar: John, John! Por que você não falou que aquele seu amigo era você, John? O John, ele foi um dos primeiros soldados a ser convocado para a guerra. A guerra foi algo assim muito terrível. Sabe, soldados que até ontem estavam juntos se divertindo começaram a sumir um a um. A cada batalha, sabe, muitas pessoas morriam, ficava aquele mar de cadáveres, ou voltavam como deficientes. E um dia, o John, na guerra, ele pisou numa mina. Explodiu, o corpo dele foi, sabe, jogado pro alto e caiu. Ficou inconsciente. Eu não sei quanto tempo passou a partir daquele momento, mas John abriu os olhos. Ele perguntou: onde eu estou? Estava numa cama. Tinham muitas enfermeiras de branco indo pra lá e pra cá. Traziam muitas pessoas, muitos companheiros de guerra, né, cheios de sangue. Ah, verdade, eu havia pisado numa mina. Mas estou vivo. E quando ele começou a ver as coisas ao redor, ele viu que ele estava deitado no hospital e estava vivo. Ah, alguém me carregou até aqui. Ele queria se levantar, só que ele não sentia sua perna obedecendo, e quando ele foi ver, ele viu que não tinha uma perna, e que também não tinha um braço. Ele chorou, né, sabe, pela sua perna, seu braço, mas não é por chorar que a perna dele voltaria a estar com ele. Ele foi enviado para o hospital de Okinawa, no Japão, e por muitos meses ele foi tratado ali. E após o término do tratamento, dentro do avião que estava para voltar para os Estados Unidos, estava ali no avião, e enquanto ele estava voando, né, sentado ali, ele começou a pensar: quando eu parti dos Estados Unidos, eu estava saudável, com um corpo muito bom. Mas agora eu estou um deficiente. Sabe, um sentimento que não dava para expressar o coração dele, que nunca havia estado dentro dele, começou a tomar conta dele. Ele não tinha caminhos, não sabia o que fazer. Novamente ele voltou à sua realidade. E aí o John fica, sabe, preso no pensamento. Como eu, com esse rosto horrível, se voltar assim para os Estados Unidos, será que
Os meus amigos vão me aceitar? Será que eles vão aceitar essa pessoa com um rosto tão horrível, com um corpo tão terrível? E ele balançava a cabeça. Cada amigo dele, Andrew, Matthew, ele sentia que eles não iriam gostar dele. Ele imaginou dando as mãos para suas amigas, mas até ele mesmo se achava ridículo, horrível. E ele pensou que ninguém iria gostar dele. Aí, pelo menos o John, ele pensou, minha mãe não será assim. Minha mãe, ela vai me amar. Minha mãe, ela vai me aceitar. Só que novamente, quando ele se via, ele estava muito horrível. Mas de novo ele pensava, não, calma aí, pode ser que ela não goste de mim. Pode ser que eu acabe sendo incômodo para ela. Se for assim, mais do que eu aparecer com esse corpo para minha mãe, para me dar trabalho para ela, seria melhor. Seria melhor, sabe? Eu seria um melhor filho se eu não aparecesse na frente dela. Por isso criou nele uma curiosidade em relação ao coração da mãe dele. Assim que o avião pousou em Los Angeles, né, ele pegou um telefone e ligou para a mãe dele. Mãe, sou eu, John. Tudo bem com a senhora? Sim, mãe. Você tá tudo bem? Tudo bem de saúde? Sim, mãe, eu tô bem. E ele perguntou para a mãe, eu tenho um amigo. Que amigo? É um amigo que eu encontrei na guerra. Mas esse meu amigo, ele pisou em uma mina. Não tem um olho, não tem uma perna, perdeu um braço também. Nossa, que triste, filho. É verdade, mãe. Mãe, mas será que eu não posso viver pelo resto da vida com ele? Eu tenho que viver com ele. Por favor, mãe, permita isso. Mas as palavras que ele escutou pelo telefone da sua mãe eram palavras muito frias. Nossa, você ficou muito emotivo depois da guerra, filho. Pensa bem. Se aqui na nossa casa chega uma pessoa sem perna, sem braço, como é que ele vai tomar banho? Sabe, como é que ele vai fazer suas necessidades? Sabe quanto é difícil viver com esse tipo de pessoa? Eu não consigo viver com esse tipo de pessoa, filho. Mãe. Filho, não. Corta esse assunto, envia ele pra casa dele. Eu não consigo viver com uma pessoa assim. No coração do John. Minha mãe, ela não vai me querer. Ela vai sentir eu como um incômodo pra ela. Ela não vai querer viver com uma pessoa como eu. Nesses Estados Unidos tão grande. Não tem ninguém que vai me aceitar. Eu vou fazer o que pra viver? Vou fazer o que sobrevivendo? Por isso, ali no hotel, ele escolheu a morte. A mãe chorava e chorava muito, né? Abraçado ao cadáver do seu filho. John, por que você não falou que era você, John? Ela chorou, mas o seu filho já não reagia mais.
Eu, como pastor, falando do Evangelho de Jesus para muitas pessoas, e sabemos que existem muitos motivos de infelicidade na nossa vida. Mas aquelas pessoas que, com a sua esposa, sabe, que é a pessoa mais próxima, vivem de coração diferente. Também, quando o seu coração é diferente do pai e da mãe, entre o irmão mais velho e o irmão mais novo, quando o coração é diferente, com que, como foi criado o coração, não sei como funciona o coração do ser humano, mas muitos jovens por exemplo, se casam com sua noiva porque achou ela bonita e amava ela. Só que começa a ter um coração diferente e depois vivem como inimigos, sabe? Passam por um divórcio. Eu não sei por que, né? Existe tanta diferença no coração. Com certeza, se casaram por amor. Com certeza se casaram pra, sabe, entregar todo o amor que ele tinha. E se tivesse o mesmo coração, não teria nenhum problema. Tanto pro marido quanto pra esposa. São a mesma pessoa do dia do casamento. Mas, por ter um coração diferente, começam a passar por problemas muito graves, muito sérios. Eu, estando na igreja como pastor, sabe, vendo na igreja, eu vi pessoas também que se amaram muito, deixaram, sabe, em tudo na sua vida para se entregar ao outro, mas vivem sofrendo depois de um tempo porque têm um coração diferente. Eu não entendo porque as pessoas hoje buscam, sabe, um divórcio, vivem brigando. Não somente entre marido e esposa, mas entre irmão mais velho e irmão mais novo, entre vizinhos, entre amigos. Por que o ser humano que foi criado por Deus tem corações diferentes um do outro? Por que eles se odeiam? Por que eles sentem raiva? Por que são inimigos? Quando eu leio a Bíblia, só aprendo muito sobre essas coisas. Se avaliarmos a história do John, só quando eu escutei a história desse jovem, né, eu fiquei pensando em muitas coisas. Fiquei imaginando, mãe, sou eu, John. Eu acabei de chegar no aeroporto de Los Angeles. Ah, é verdade, filho? Você está bem? Sim, eu estou bem, estou saudável. Mas, mãe, não fique decepcionada. Eu pisei numa mina. Perdi um olho, eu perdi um braço, uma perna. E eu estava pensando se eu deveria ir, sabe, voltar para a senhora, mãe. Mas, mãe, eu te amo. Eu quero ver seu rosto de novo. Por isso, mãe, por mais que a senhora se incomode, eu decidi, sabe, procurar a senhora. Mãe, não me odeie por não ter uma perna. Por favor, não me odeie por não ter um braço, um olho. Só tenho a senhora nesse mundo pra mim agora. Por favor, me aceite. Mãe, eu tô como um deficiente, mas...
Filho, do que você está falando? Você, sabe, para a paz da Coreia, para a liberdade dos sul-coreanos, você entregou o seu braço, sua perna, você perdeu um olho. Você é meu motivo de orgulho, filho. Você é meu orgulho. John, eu te amo, vem pra casa. Quer que eu vá te buscar com o carro? Não, mãe, eu posso ir. Eu tenho um transporte aqui, tá bom. Pessoal, eu imaginei o John vivendo a sua vida com sua mãe. Um dia os dois estavam sem fazer nada. Nossa, eu estou vivendo para o meu filho. Que felicidade. Filho, você viu? Ontem o governo te mandou uma bonificação. Sabe, eles enviaram tanto dinheiro que agora a gente pode viver sem nenhum problema. Filho, você tá me alimentando, você tá me sustentando. John, nós tivemos uma reunião aqui no bairro e eles querem escutar sobre a guerra da Coreia. Você pode ir lá falar pra eles por 1 hora mais ou menos. Como, sabe, os jovens americanos estão se sacrificando. Sabe, todo bairro tem gratidão a você que entregou os seus membros para salvar um país, uma nação. Eu pensei também no ponto de vista do John. Imaginem, pessoal. John, infelizmente, ele sem conhecer exatamente o coração da sua mãe. Ele teve um mal entendido, né? Ele acreditou numa ilusão. Por isso ele não conseguiu dizer que ele estava com aquele problema, mas inventou um personagem, um amigo, e no final das contas escolheu, né, cometer um suicídio. Pessoal, sempre nesse tipo de escolha, existe uma força que atrai as pessoas. Uma força que forma toda a infelicidade, toda a desesperança, toda a inimizade. Em Efésios capítulo 2 diz que existe uma força que produz essas coisas. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Pessoal, sendo pastor, por mais de 10 anos eu preguei para pessoas presas, né, na penitenciária de Suwon e de Daejeon. Ali haviam homicidas, haviam pessoas com prisão perpétua. E compartilhando a Bíblia com eles, sempre que sobrava um tempo, um a um vinha assim pra mim e começava a contar da sua vida. Só aqueles que cometeram um crime, eles carregam um segredo do crime. E esse ponto principal do crime que eles cometeram, nem no julgamento eles falam. Só que, pessoal, o ser humano, quando tem um segredo, ele quer falar. Então eu muitas vezes escutei a história, né, daquelas pessoas. Escutando 1, 2, 3, 4 vezes, de casos diferentes, eu comecei a sentir facilmente, né, um ponto em comum na história de todos. Quando eu estava em Daejeon, tinha um jovem que participava da nossa igreja. Um dia eu chamei ele. Olha, filho, eu vejo que sua personalidade, sua característica, você é assim, 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 assim. E se você viver dessa forma, você tem muita probabilidade de viver na cadeia, preso. Pessoas que entraram na prisão, a maioria das pessoas tem essa estrutura do coração. Se você viver assim, você vai para lá.
Uma vez por uns 30 minutos eu conversei com ele sobre a característica dele. Eu falei, você tem muita probabilidade de ir pra prisão. Ele ficou muito assustado. Ele falou, pastor, e como eu devo fazer? Sabe, ele trocou completamente o coração dele. Hoje ele já é casado, ele tem um negócio dele. E eu escutei que ultimamente o negócio dele tem ficado difícil. Mas pessoal, aquele jovem, naquele momento ele trocou o coração. Em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Em inglês fica in time past. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Pessoal, espírito não é visível aos nossos olhos, mas atua fortemente no nosso coração. A Bíblia diz que nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se eu continuar a falar um pouco mais, vocês vão poder entender. Pessoal, vocês, perante algum fato, vocês já foram tentados em roubar? Nossa, eu vou roubar, eu vou mentir pra isso. Acho que vocês já tiveram muitos momentos assim. Quando nós somos tentados a roubar, por exemplo, o que acontece dentro do nosso coração? Calma aí, será que eu devo roubar ou não? Eu devo roubar ou não? Mas, pessoal, uma coisa muito interessante. Eu, por 10 anos, todas as segundas-feiras, estava nas penitenciárias ensinando a palavra de Deus para os detentos. E tem, sabe, uma característica especial de todos que cometeram crimes. Mas quando eu for pecar, sabe, quando eu for roubar, por exemplo. Pessoal, existe uma probabilidade muito grande de ser pego. Mas o incrível é que essas pessoas, eles têm um coração em comum. Mas, se eu fizer dessa forma, eu não vou ser pego, sabe? Eles têm esse pensamento e acreditam nesse pensamento. Isso é insensatez. Uma vez uma pessoa entrou, sabe, depois de um crime pra prisão. E ele pensou, poxa, por que eu fui pego? Ele falou, eu deixei uma digital. Calma aí, então, vamos sair logo daqui? E eu vou usar luva da próxima vez. Eu vou de luva. E não vou deixar mais digitais. E então jamais vou ser pego de novo. Ele acredita nisso. E ele é pego de novo. Aí ele pensa, por que eu fui pego dessa vez? Eu fui pego porque eu fui na hora errada. Eu tinha que roubar aquela casa antes dele chegar do trabalho, mas eu fui na hora que ele chegou. E ele várias vezes volta pra prisão. Se falar em mais detalhes, quando a pessoa é tentada a roubar, por exemplo, ela sabe que se for pega, ela vai ser punida por aquilo. Por isso, quem tem esse sentimento não vai cometer o crime, né? Mas quem é que rouba? Aquela pessoa que pensa, não, mas dessa forma eu jamais vou ser pego. Por isso as pessoas roubam, mentem. E aí se divide em dois o coração das pessoas. Calma aí, e se eu for pego?
Calma aí, dessa forma eu não vou ser pego, eu não vou ser pego. Começa a brigar dentro da pessoa aquele coração que diz roube e o outro coração que fala não, não roube. Uma pessoa que faz jogo de aposta, jogo de azar, também não joga do nada. Ele sente, não, dessa vez eu vou ganhar. Ele já perdeu várias vezes, mas ele sente, não, dessa vez eu vou ganhar. Se não tivessem esse coração, ninguém jogaria jogos de azar. Então, quando eu estou perante, assim, um crime, com certeza dentro de mim, dois corações brigam. Calma aí, você roube. Não, não roube. Roube, não roube. Você não pode ser pego. Não, não vai ser pego. Não jogue jogo de aposta, não. Ah, não, pode jogar, você vai ser vitorioso, você vai ganhar. Sabe, tem esses dois corações. Mas as pessoas que não sabem, é por não saberem, mas se nós avaliarmos esses corações baseados na Bíblia, com certeza dentro de nós existe o meu próprio coração. Só que existe dentro de mim também um segundo coração que não é meu, mas que está atuando dentro de mim. E essa voz diz, adultere, roube, minta, sabe, jogue, use drogas. Eu não posso usar drogas, eu não posso roubar, eu não posso jogar, eu posso ser pego. Pessoal, esses corações é o nosso próprio coração. Só que, além desse coração, existe um outro espírito que está trabalhando dentro de nós. Se souberem exatamente sobre isso, vocês podem ver uma vida muito abençoada. A maioria das pessoas vendo suas vidas não o seu próprio coração, sabe? Além do seu próprio coração, vem um coração diferente, que começa a arrastar a vida para a destruição, para a morte, para a maldição. Mas de uma forma muito insensata, as pessoas não percebem isso. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, está se tratando do que aqui? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No versículo 2, nos quais andastes outrora, in time past, ou seja, teve um momento assim, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Pessoal, a existência desse ser não é algo material, mas sim é um espírito. Espírito maligno. Pessoal, por não ser matéria, nós não podemos tocá-los, nós não podemos vê-los. Mas uma coisa incrível nesses espíritos é que eles têm uma força para, sabe, tentar e puxar o coração das pessoas. Pessoas que ficam loucas, por exemplo, muitas desses casos é um espírito maligno que conduz a vida dela. As pessoas que cometem um crime, muitas dessas pessoas é porque está sendo guiado por um espírito maligno. A maioria, sabe, dos casos é porque o espírito maligno está arrastando aquele coração. E o autor de tudo isso é Satanás. Ele sempre está nos tentando para adulterar, para roubar, para matar, para mentir. E por ser mais sábio do que qualquer ser humano, faz a pessoa pensar, né, sentir de que não será pego ao cometer um crime, que poderá não ter problema nenhum, né, se usar drogas. Uma vez eu fui para a Rússia, num lugar chamado Vladikavkaz. Nós fomos ali, né, fundaram a nossa organização IOIF.
E ali haviam 30 jovens mais ou menos que eram viciados em drogas, mas depois que começaram a crer em Jesus, eles mudaram completamente suas vidas. Uma vez, né, uma pessoa que morava ali nos convidou para uma refeição. Né? Nós estávamos numa equipe de 30 pessoas e ele, assim, criou todo um cenário, né? Que ele falou assim, isso aqui era o estilo de refeição da época real, né? Aqui da Rússia. E eles me trataram muito bem. E ele falou assim para mim, pastor, muitos jovens aqui na nossa região morrem por causa das drogas. Nas drogas existe uma regra chamada 39. Quando se extrai a cocaína da folha da coca, e se utilizar, tentar extrair da forma natural, não tem como ter uma grande quantidade, né? Uma grande quantidade de cocaína. Por isso eles colocam uma química ali para eles poderem produzir bastante. E quando é produzido ali bastante cocaína, dentro da cocaína extraída também, tem aquela cocaína que é pura, onde ainda não foi misturado com nenhuma química. E essa é a cocaína 39, né? Que significa 99,9%. E só que esteticamente, assim, aparentemente não tem nenhuma diferença as duas. Só que o importante é saber que quando uma droga é injetada dentro do nosso corpo, a cocaína 99,9%, por ter a sua pureza muito grande, ela é facilmente excretada pelo corpo. Então, uma pessoa que usa isso não vai ficar dependente de droga. Mas essa cocaína 99,9%, as pessoas não têm como distinguir e achar ela. E mesmo vendendo falando que é 39, né, não é. Mas a cocaína que ela é misturada com a química, quando ela entra no nosso corpo, o tempo que fica dentro do nosso corpo é dezenas de vezes mais. Então, só de você usar uma ou duas vezes, você fica dependente e passa a viver uma vida muito complicada, muito miserável. E se nós vermos no rosto das pessoas, sabe, as pessoas têm uma feição um pouco diferente. Eu já tomei muito sol, né? Por isso eu já peguei uma cor a mais, mas geralmente quem usa cocaína eles têm um brilho a mais nos olhos, sabe? Uma coloração diferente. E vivem uma vida completamente miserável, uma vida horrível. Mas sobre a droga, sabe? Tem aquele desejo de sentir que vai sentir uma satisfação muito grande se usar as drogas, pessoal. Isso não é o desejo do homem, mas sim esse espírito maligno que habita nos filhos da desobediência. É ele que faz as pessoas usarem drogas, sabe? Roubarem, matarem, que leva a nossa vida para a destruição. É esse espírito que atua nos filhos da desobediência. Então esse espírito que atua nos filhos da desobediência não é, sabe, pessoal, não tô falando que é somente aos viciados em jogos, em drogas, ou em qualquer coisa assim. A nossa vida inteira. Pessoal, todo tipo de escuridão, todo tipo de treva da nossa vida, sabe, quando nós cremos em Deus, podemos receber a remissão dos pecados, sabe, ser guiados pelo Espírito Santo e viver uma vida abençoada, uma vida clara, limpa. Mas existe uma força que impede isso, para nos levar para um lado contrário. E esse ser é um ser que é contra Deus. E utiliza de uma sabedoria imensa contra o ser humano para que a pessoa não creia em Jesus. Então, do nada, uma pessoa que, sabe, você passa a odiar a outra, não gostar da outra, ter raiva da outra, isso não é do nada. O espírito maligno é que atua assim. Uma senhora que eu conhecia, né? O marido dela era policial e ficava o dia inteiro em casa, o dia inteiro fora de casa. E ela ficava, sabe, conversando com o espírito maligno o dia inteiro. Uma outra jovem que eu conheci,
sabe, fala assim, nossa, eu consegui um namorado, eu estou namorando. Aí fala isso pra sua amiga e fala assim, ah é, você quer conhecer? Sim, vem pra minha casa. Aí ela foi à noite, quando chegou lá, aquela sua amiga que havia dito ter um namorado, estava conversando sozinha. É um espírito maligno que engana as pessoas. E aos olhos da amiga dela, ela não enxerga nada, mas a colega dela enxerga. Você viu meu namorado? Ela fala. Nossa, mas você não acha um pouco estranho? Estranho o quê? Você falou que seu namorado foi embora, mas ninguém abriu a porta. Ah, você fica falando besteira, meu. Do que importa a pessoa abrir a porta ou não pra sair? Ela só... O importante é que ele tava aqui. Sabe, esse tipo de pessoa já está envolvida demais dentro do espírito maligno. Eu não consigo falar com pessoas que cometeram suicídio, né? Porque o fim deles já foi, mas... Quando eu converso com pessoas que falharam na tentativa de suicídio, 99% eu vejo são pessoas que foram guiadas por um espírito maligno. Então, o espírito maligno hoje faz com que as pessoas não creiam em Jesus, para que eles se viciem, para serem muito autoconfiantes, sabe? E envolve as pessoas para levá-las para a destruição. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. No espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se nós começarmos a observar as coisas, sabendo da existência desse espírito maligno, só um casal, sabe, tão amado, se amam, deveriam ser felizes, mas por nada se tornam inimigos. Quem faz isso? O espírito maligno. Faz desconfiar da esposa, faz desconfiar do marido. Muitos casos de pessoas, sabe, guiadas pelo espírito maligno para cometer suicídio. Quando eu estava em Daejeon, uma senhora de um pouco mais de 40 anos, né, havia ficado endemoniada. Tinha um quarto vazio na nossa igreja e eu deixei com que ela ficasse com sua sogra, assim, naquele quarto na igreja, né, e eu passava de vez em quando, orava por ela. Só que um dia, eu voltei, né, para a igreja depois de uma atividade fora e tinha uma pessoa gritando e chorando, sabe, era aquela senhora. Eu falei, senhora, para de chorar, tá muito barulhento. Pessoal, até berro de criança é ruim de escutar. Imagina choro, berro de uma senhora já. Eu falava, ai, por favor, fique quieta. Eu não aguentei, eu saí daquele lugar. Eu falava alguma coisa, ela não me escutava também. Depois de uns 3 dias, ela que estava, sabe, sendo guiada pelo espírito maligno, estava endemoniada, ela, sabe, ficou um pouco melhor e eu comecei a conversar com ela. Eu falei, senhora, por que a senhora chorou tanto antes de ontem? E ela dizia que no coração dela, o espírito maligno falava, olha, você não recebeu a missão dos pecados, você vai para o inferno. Então, se é para ir para o inferno... Pessoal, se você não recebeu a salvação e vai para o inferno, tem que rapidamente crer em Jesus e receber a salvação. Mas o que o espírito maligno diz? É melhor você morrer logo. Morre de vez. Tá vendo? Ali fora tem um caminhão vindo. Pula na frente. Sabe, ficava empurrando ela para a morte. E ela dizia que chorou porque estava com medo de morrer. Pessoal, o espírito maligno não é visível aos nossos olhos, mas fala muita coisa para nós. Fala a noite inteira com vocês. E de uma forma insensata. Esse espírito maligno faz nós acreditarmos que crer em Deus é alguma coisa errada, que não faz sentido, atrapalha a nossa vida. E o incrível, o mais importante, esse espírito maligno, coloca um pensamento que não faz sentido nenhum para nós não termos a verdadeira fé em Jesus Cristo.
Hoje muitas pessoas frequentam igrejas. E se nós perguntarmos por que você, frequenta a igreja, por que você crê em Jesus? Eles falam, não, porque eu quero ir para o reino de Deus. Todos respondem a mesma coisa. Então, se nós perguntarmos por que Jesus Cristo morreu por nós? Para lavar nossos pecados. Então, se ele morreu pelos nossos pecados, ele tomou para si nossos pecados e morreu pelos nossos pecados, por que ainda se diz pecadora? Então, qual o significado da morte de Jesus para essa pessoa? Não tem significado nenhum. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo a príncipe do potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. No versículo 3, aqui fala algo muito importante. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós vivíamos seguindo, o desejo da nossa carne e o curso desse mundo. Nós seguíamos para o lado da ira de Deus. Então o espírito maligno nos guiava assim. Pessoal, quando fala espírito maligno para vocês imaginam um ser com umas presas enormes, muito feio. Mas não é, pessoal. O espírito maligno se aproxima muito do coração de vocês. Mesmo vocês lendo a Bíblia, leva o coração de vocês para um lado oposto do que a Bíblia diz. Isso é muito interessante se conversarmos sobre isso, baseados na Bíblia. Então, como ele nos engana? Jesus Cristo veio a essa terra, morreu pelos nossos pecados. Pessoal, o que a Bíblia diz? No versículo 7, aqui diz assim, para mostrar, a partir do versículo 6, vamos ler. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora vamos ler um versículo antes, 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aqui quando fala graça, pessoal, graça é aquilo que lhe é dado sem nada em troca. Muitas pessoas hoje, por serem enganadas pelo espírito maligno, pensam que vão receber a salvação por fazer algo de bom. Se você cumprir as leis ou você ofertar sempre. Pessoal, se vocês estão fazendo isso em troca, isso nunca vai ser graça. A única coisa que não há nada que nós devemos fazer para a remissão dos pecados. Tudo em relação à remissão dos pecados foi feito por Jesus, já fez, já está pronto. Com certeza, Jesus Cristo tomou para si os nossos pecados, ele foi castigado por todos os nossos pecados e pela sua morte na cruz, todos os nossos pecados foram lavados, toda a dívida foi paga. Com certeza ele foi castigado e recebeu toda a punição pelo nosso pecado. Mas ainda nas épocas atuais, muitas pessoas que frequentam a igreja dizem ser pecadoras, dizem ter pecado no coração, porque estão sendo enganados pelo espírito maligno. Para falar a verdade, em muitos pontos na Bíblia fala sobre a morte de Jesus Cristo e o motivo disso. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, não foi porque ele cometeu algum pecado. Ele foi morto na cruz, castigado ali por causa do nosso pecado. O que diz em Mateus capítulo 1? Darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Só Jesus Cristo, ele nos salva dos pecados. Com certeza Jesus, quando ele foi crucificado por causa do nosso pecado, e com o seu derramamento de sangue lavou o nosso pecado, e ele falou, está consumado. Consumou todo o trabalho para
para lavar o pecado. Mas hoje em dia muitas pessoas frequentando a igreja dizem ser pecadores. Sim, é verdade que nós pecamos. E depois de pecarmos, se nós recebermos todo o castigo, toda a punição e pagarmos pelo pecado cometido, nós não somos mais pecadores, tá certo? Por mais que tenhamos pecado, se nós fomos lavados daquele pecado, se já fomos perdoados daquele pecado, já não somos mais pecadores. Então, se Jesus Cristo, ele tomou para si os nossos pecados e foi castigado e lavou aqueles pecados, não existe a possibilidade de nós ainda nos mantermos como pecadores. Por isso que a Bíblia fala que nós fomos justificados. Em Romanos 3, versículo 23, fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pela morte de Jesus Cristo na cruz, pela graça concedida de Deus, pela morte de Jesus, de graça. Pela graça, fomos justificados, a Bíblia fala em Romanos 3, 24. Pessoal, Deus diz que somos justificados ou não? Deus diz que somos justificados. Deus é um justo juiz. E por que ele pode afirmar que nós somos justificados? Não é porque nós não cometemos o pecado. Sim, nós cometemos o pecado. Mas já que Jesus Cristo, ele tomou para si, pagou todos os pecados, Deus, ele fala: você é justo. Vamos ver o versículo 25. Romanos 3, 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância de baixo, impunes os pecados anteriormente cometidos. Pessoal, se nós pecamos e estando com o pecado, Deus fala que nós somos justos, Deus, ele se torna um mentiroso, porque ele está afirmando uma coisa que não é verdade. Mas como diz aqui, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por impunes os pecados anteriormente cometidos. Já que por Jesus nós fomos, perdoados, já que nós fomos lavados, já que todo o salário do pecado foi pago, é que Deus, ele pode afirmar que nós somos justos. Deus, pessoal, ele é um ser justo, então ele não pode mentir. Ele não pode afirmar que nós somos justos, sendo que temos pecado. Não, por isso Deus fez com que primeiro Jesus Cristo lavasse todos os nossos pecados, e pelo que Cristo fez, Deus, ele falou: você é justo. Amém? Por isso em Romanos 3, 23 fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas no versículo 24... sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sem nada em troca, nós não fizemos nada em troca disso, mas já que gratuitamente Jesus Cristo fez por nós, Deus falou que nós somos justos e nós recebemos a justiça de Deus. A Bíblia diz isso. A Bíblia sim afirma: todos pecamos. Mas já que Jesus Cristo foi castigado pelo nosso pecado, nós fomos vistos para Deus como justos. Amém? Se Deus fala que somos justos. Mas o espírito maligno nos engana. Tá vendo? Mas calma aí, você mentiu. Você não roubou? Isso é pecado. Você desprezou. Fala: você é pecador. O espírito maligno fala isso. Pessoal, isso não é mentira, isso não é verdade. Ai, mas eu pequei, eu cometi isso, eu fiz isso. Sim, vocês cometeram, mas pela morte de cruz de Jesus, fomos justificados, a Bíblia afirma. Amém? Se na Bíblia Deus fala que somos justos, somos justos. Mas enganados pelo Espírito Santo, né? O que o Espírito Santo no Espírito Maligno? O que o Espírito Maligno fala? Tá vendo? Você pecou, você adulterou, você enganou, você é um pecador.
por ser enganado por Satanás. Para falar a verdade, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós não somos mais pecadores, mas enganados por Satanás, as pessoas falam, sou pecador. Amém, pessoal? Vocês entendem? Quem faz esse tipo de trabalho? Né? A potestade do ar. O poder de Satanás. E se nós escutamos, calma aí, eu sou pecador, parece que é certo. Por quê? Vocês tiveram atos de erro, vocês cometeram pecados. Tá certo, se nós avaliarmos sem a palavra de Deus, tá certo. Mas se nós vermos na Bíblia, tá tudo errado. Mas Satanás enganando as pessoas, principalmente que vão para a igreja, fala, não, você é pecador. Não fazem enxergar a vida, a justificação que Jesus Cristo deu. E a Bíblia fala aqui em Efésios capítulo 2, que é o espírito maligno que faz isso dentro de nós. Amados irmãos, a partir de hoje à noite, não escutem a voz do espírito maligno. Escutem a palavra de Jesus. As palavras de Jesus que está na Bíblia diz que nós somos justos. John perdeu um olho, perdeu um braço, perdeu uma perna. E ele pensou que a mãe dele não iria aceitá-lo. Mas se ele tivesse falado, mãe, eu sou o John, eu perdi um braço, eu perdi uma perna, eu perdi um olho. Se ele fosse sincero assim com a mãe, com certeza a mãe viveria de todo o amor, de todo o coração para ele. Mas ele falou, é um amigo meu. Só é lógico, a mãe do John, ela vai ter essa reação. Com certeza, se fosse o filho dela que estivesse em questão, ela não teria dado aquela resposta. Mas John foi enganado por Satanás. Sua mãe vai te odiar, sua mãe não vai te amar, sua mãe vai se incomodar com você. Sabe, escutando a voz do espírito maligno, ele acabou tendo uma escolha, assim, muito infeliz. Amados, tendo esse retiro, uma coisa que vocês devem saber é que existem muitos pensamentos dentro de nós. Eu vejo que os pensamentos são divididos em 2 tipos. Pecar, mentir, não crer na palavra de Deus. Pessoal, não sejam enganados por Satanás. Aceitem as palavras de Deus. Principalmente a Bíblia. Fala que Jesus Cristo sendo crucificado, todos nós fomos justificados dos nossos pecados. Digam amém, pessoal. Amém? Todos que estão aí na telinha, por favor, digam amém. Amém. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e remiu nossos pecados. Nós já não somos mais pecadores, somos justos. Satanás nos engana e nos faz acreditar que somos pecadores. Jesus Cristo morreu na cruz por nós e pagou o salário de todo pecado. Pessoal, não se engane por Satanás. Creiam na Bíblia, leiam a Bíblia e aí confirmem que Jesus Cristo já pagou todo o salário dos seus pecados. E essa fé irá trazer abundante graça e bênção da parte de Deus. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, realmente nós somos seres que deveríamos encontrar a morte, a destruição. Mas todo o pecado que estava sobre nós, Jesus Cristo tomou para si e foi castigado por eles. Senhor, por isso nós fomos limpos, nós fomos justificados. Mas Satanás ainda engana as pessoas, nos engana para que nós pensemos que somos pecadores. Por muitas vezes engana o coração das pessoas, acreditando fazer que eles ainda têm pecados. Senhor, nós já não temos pecado porque o sangue de Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados na cruz. Senhor, abençoe a todos que estão escutando a palavra, para que possam ter essa fé no coração e viver pela fé. Senhor, que por meio desse acampamento, por meio desse retiro, todas as pessoas possam se aproximar da Tua Palavra e ser abençoado. Nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoal, muito obrigado por estarem juntos. Espero que no próximo momento tenhamos momentos mais interessantes, momentos úteis e que nós possamos nos aproximar de Deus, sem ser enganado por Satanás e viver com o coração unido a Deus. Muito obrigado.